Oi, gente! Hoje a gente tem mais um vídeo sobre Island. Infelizmente hoje a Vitória não pôde estar comigo gravando esse episódio, mas em breve ela estará de volta pra gente falar sobre esse mundo maravilhoso de Island que a gente tanto ama. Então vamos começar o vídeo logo. Ontem, sexta-feira, dia 31, foi ao ar o 6º episódio de Island e teve muito choro, muita emoção. Foi difícil, gente, sério. Eu fiquei muito emotiva com o episódio porque foi o último episódio da primeira fase, certo? Então foi de lascar. Pra recapitular pra vocês, no final do episódio 5, a gente teve a apresentação da música chamada I Am Incredible, que foi feita pros meninos se apresentarem, pros meninos performarem. Os produtores do programa fizeram essa música, assim como a primeira música, eles teriam que performar. E a partir dessa apresentação, os produtores escolheriam 3 meninos de dentro da casa e os próprios meninos da casa escolheriam mais 3 meninos para serem eliminados e irem pro ground. No comecinho do episódio 6, a gente percebe que os meninos estão ensaiando, então eles mostram todo o ensaio deles e a gente percebe que começa a ter uma movimentação porque eles querem trocar um dos meninos da posição que ele está. Os meninos não estavam muito satisfeitos com a posição do Jungwon, eles estavam achando que ele não estava dando o melhor dele e que o Jungwon tinha que sair da parte dele, que era a parte 5, e para outra parte, da parte dele, a parte 5, que era uma parte de muito destaque, pro Haesung. E daí a gente vê toda essa movimentação, o Haesung vai conversar com o Jungwon, o Haesung fala pra ele que a decisão é dele, por mais que os meninos queiram que ele troque, ele tem que fazer o que ele se sente mais à vontade. E daí tem essa confusãozinha, não é uma briga, lógico, mas teve esse desentendimento, esse clima ruinzinho. Por fim, o Jungwon decidiu dar a parte dele, que era a parte 5, pro Haesung, e ele ficou com a parte 2 porque ele achou que ele realmente não estava dando o seu melhor e que isso poderia prejudicar o grupo como um todo. Então, pra não prejudicar os meninos, ele achou que seria melhor ele ficar com a parte 2, que era uma parte mais que ele poderia mostrar mais o talento dele, do que continuar com a parte 5, que por mais que fosse uma parte de mais destaque, poderia influenciar negativamente na performance dos meninos. Então o episódio já começou assim, com essa decisão, uma coisa muito tensa, mas logo depois a gente teve uma quebra nessa tensão e a gente vê uma cena muito engraçada dos meninos, porque eles acharam que a casa estava sendo mal assombrada. Um dos meninos incutiu que ele tinha visto um fantasma na sala, e daí tem umas cenas muito engraçadas, porque os meninos ficaram com tanto medo que eles não andavam sozinhos mais pela casa, então foi muito divertido, dei umas boas risadas com essas cenas, viu, gente? Logo depois dessa cena do fantasma, a gente foi com a câmera pro ground e a gente pôde ver o que os meninos estavam fazendo. Eles estavam ensaiando também, porque assim como os meninos da casa, os meninos do ground teriam que se apresentar também, essa música, né, I Am Incredible, pra poder garantir uma vaga pra voltar pra casa, porque 6 meninos da casa seriam eliminados pro ground e os 6 que foram pro ground teriam a chance de ir pra casa pela votação global. Então eles tinham que se apresentar também do mesmo jeito que a casa. Uma coisa muito interessante que a gente pôde notar na câmera do ground é que o Sunho, que é um dos meninos que tá no ground, ele tava muito nervoso porque a posição dele era a posição número 8 na música. E essa posição 8 era uma posição que ficava muito atrás, ele não aparecia muito, né, na performance como um todo. Então ele estava muito preocupado que essa posição dele fosse prejudicar ele de alguma forma, que ele não apareceria nas câmeras, e é super entendível, porque eles estão lá para mostrar o talento deles, e do que adianta eles mostrarem o talento se eles não forem gravados, né? Então mostra aí ele ficando muito nervoso e ele tentando aparecer na câmera para chamar a atenção do público de alguma forma. Voltando lá para casa, a gente tem uma cena que mexeu um pouco comigo, assim. A gente sabe que os meninos estão passando por muita pressão lá dentro. É o sonho deles, né? Eles querem debutar, eles querem fazer parte de um grupo. Eles vêm treinando pra isso há muitos anos e eu imagino como que tá a saúde mental dos meninos através desse programa. Eu acho que se fosse eu estaria pirando. E a gente tem a cena em que o AJ, ele não tá conseguindo dormir, ele tá com insônia. E daí ele decide acordar de noite, ele vai pra sala de treinamento e ele fica treinando sozinho de madrugada, porque ele não estava muito confiante da apresentação dele e ele queria dar duro, ele queria fazer o melhor dele, ele queria se apresentar sabendo que ele tinha dado o melhor dele. Então a gente tem essa cena dele indo treinar sozinho e me cortou o coração um pouco assim, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito orgulhosa dele por não desistir. Então, gente, chegou a aguardada hora da apresentação. Os meninos já tinham ensaiado, eles botaram todas as roupinhas dele e eles foram pro palco principal pra poder se apresentar
pra, né, ter a eliminação. Um fato muito triste que aconteceu foi que o Kay, ele pegou uma gripe, então a voz dele estava totalmente comprometida, ele não estava se sentindo bem durante a apresentação e ele estava muito nervoso antes de começar a apresentação porque ele sabia das condições que ele estava e ele sabia como isso afetaria na performance dele, então ele estava muito nervoso e com razão, né, gente? Ele tinha perdido a voz totalmente, então eu acho que eu teria pirado também, né? Tendo ensaiado a semana inteira, daí chega no dia da apresentação, eu tô me sentindo mal, não consigo cantar, não consigo dançar direito. Isso deve ser muito pesado pra quem, né, tá tentando uma vaga de um grupo pra debutar. Então, foi muito ruim e eu fiquei muito triste por ele. E vocês lembram lá que o Jungwon, ele trocou, né, a posição dele com o Haesung, ele ficou com a posição 2 e o Haesung ficou com a posição dele, que era a posição 5. Durante a apresentação, o Jungwon chamou muita atenção dos produtores, os produtores ficaram muito satisfeitos. Até gostaram que ele tinha mudado de posição com o Haesung, porque eles acharam que finalmente o Jungwon pôde mostrar, né, todo o talento que ele tinha e ele brilhou de verdade na posição 2, então isso foi um ponto muito positivo. Os produtores também não pouparam elogios pro Jay e pro Jake, que é muito merecido, porque eu gosto muito do Jay e eu gosto muito do Jake. Todo mundo sabe que o meu bias é o Jay, então eu fiquei muito feliz por alguém finalmente reconhecer o talento dele, ver que esse menino é maravilhoso, então isso foi muito legal. Os meninos se apresentaram super bem, a apresentação deles foi bem legal, mas assim que acabou a apresentação, eles teriam 1 hora, gente, até eles irem pra cabine de votação pra escolher os 3 meninos que eles iriam eliminar, enquanto os produtores também decidiam os outros 3 que eles iriam eliminar. Então, assim, eles não tiveram tempo de nada, foi acabar a apresentação e já começar a votação. Então, imagina, gente, é só emoção, sério. Eu não teria psicológico pra participar de uma competição dessa, de jeito nenhum. Os meninos começaram a ser chamados pra votar de 1 por 1, e toda vez que eles entravam na cabine, eles tinham acesso à nota deles, dada pelos produtores, e à nota dos outros meninos também. Em terceiro lugar, com a melhor nota, ficou o Jay. Ele tirou 76 na apresentação dele. Logo após o Jay, na segunda posição, a gente tem o Sungwon, e ele tirou 81 na apresentação dele. Em primeiro lugar, como a melhor performance da noite, quem tirou foi o Jungwon, que tirou 83. Então, parabéns, ele estava muito nervoso, mas conseguiu ter sido o melhor trainee da noite. Já os trainees que tiveram as piores notas foram o Kay e o Gonu. O Kay era o que estava doente e gripado, né? Então ele não conseguiu. E o Gonu, os produtores acharam que ele não conseguiu dar o melhor dele durante a apresentação também. Todas essas notas surpreenderam muito os meninos, porque os favoritos deles, que eles achavam que eram os melhores, não tiraram as melhores notas, e sim os meninos que eles não julgavam ser tão bons assim, que conseguiram as melhores notas da noite. Então isso foi muito interessante. Então todos eles votaram, acabou a votação e a gente teve o resultado, né? Primeiro eles mostraram quem seriam os 3 meninos que seriam eliminados pelo voto dos próprios meninos da casa. Então os meninos escolheram com 11 votos o Yeonbin, em segundo lugar o Kyungmin também com 11 votos, e com 10 votos os meninos escolheram o Jaebom. Então esses foram os 3 meninos que eles votaram para deixar a casa e ir pro ground. Já os produtores decidiram que quem seria eliminado para o ground seria o AJ, o Gonu e o Seon. Os meninos, assim que souberam quem seria eliminado, ficaram muito abalados, eles choraram muito porque eles criam, né, relacionamento e ter que ver os amigos deles deixando e indo pro ground, isso não é fácil. E eles tiveram que sair, ó, muito rápido, porque os meninos tinham que ir pro ground. Pra lá no ground, toda a apresentação que os meninos do ground já tinham ensaiado, eles teriam que redividir todas as partes com os meninos novos do ground, porque agora, com os meninos que foram eliminados da casa, teriam 16 pessoas no ground, então eles teriam que redistribuir a música inteira e ensaiar tudo de novo, pra de noite já apresentar de novo. Então foi uma correria esse dia, gente. Na redistribuição das partes foi muito complicado, porque a parte 1, que era o centro, né, aquele principal que fica lá na frente, 9 meninos quiseram competir para decidir quem conseguiria ficar com essa vaga. Um dos meninos foi o Gonu, que veio lá, né, da casa do Island, e ele deu o melhor dele, o melhor que ele podia durante a apresentação para conseguir essa vaga de centro na apresentação da música. Ele foi tão energético na apresentação dele que todos os meninos ficaram de boca aberta, mas ele se dedicou tanto que ele sentiu até dor na perna. Ele se machucou no final da apresentação e mostra os meninos ajudando ele, porque ele sentiu uma dor muito forte na perna dele enquanto ele se apresentava, né? Logo após isso, os meninos ensaiaram mais um pouco e já chegou a hora deles se apresentarem no palco principal. Os meninos começaram a se apresentar, os meninos do ground, e eles foram muito bem. Na minha opinião, eles foram melhores na apresentação do que os meninos do Island. Eles não desafinaram, eles dançaram pra caramba, super cronometrados, super, sim, fazendo
perfeitinho. Então, pra mim, o Ground tem muito mais talento do que os meninos do Island. Não que eu não goste dos meninos do Island, gente. Eu amo os meninos do Island. O Jay tá lá, o Haesung tá lá, eles são uns dos meus bias. Mas eu ainda acho que os meninos do Ground têm mais talento nas apresentações e fazem as apresentações melhor do que os meninos da casa. E aí, quando acabou a apresentação deles, veio a notícia de que quem decidiria quem seriam os 6 meninos que subiriam pra casa é nossa, ou seja, da votação global. Então, todos os dias a gente pode votar em 6 meninos lá pelo Weverse, né, o site do Weverse. Então a gente vota nos 6 nossos favoritos que estão no Ground, porque os outros 6 meninos que já estão na casa, eles não vão sair mais. A gente tem que escolher agora mais 6 pra subir pra casa. A votação é global, ela é diária, você só pode votar uma vez por dia, mas a votação acaba domingo, né, hoje, que é o dia que vai sair esse vídeo. Acaba hoje a votação e cada voto que você dá, ele vai valer por 3. Ou seja, se eu votei uma vez no TAC, o TAC vai receber 3 votos. Entendeu? Por mais que eu só vote uma vez por dia, o sistema vai contabilizar como 3 votos. Provavelmente quando o vídeo sair, a votação já vai ter acabado, mas eu garanto pra vocês que eu votei muito, gente. Todos os dias eu tô votando porque eu tenho os meus favoritos e eu quero que eles subam pra casa, porque eu quero que eles debutem e participem da segunda fase do programa. Logo no finalzinho do programa, infelizmente, a gente recebeu uma notícia muito, muito triste. O Yoo-won, ele decidiu deixar o programa porque ele tá com uns problemas pessoais e uns problemas de saúde e ele achou melhor desistir do programa porque tá comprometendo a saúde dele. O que ele disse foi que ele já tinha entrado no programa sentindo muita dor na perna e com, né, o esforço que ele vem fazendo pra ensaiar e pra se dedicar nas apresentações, a situação da perna dele piorou e tá difícil até pra ele andar, então por isso ele achou melhor parar de participar do programa, voltar pra casa dele, poder fazer um tratamento pra perna, e ele garantiu que ele não vai desistir do sonho dele de ser um idol, né, de debutar, e que só tá parando o programa, mas que o sonho dele ainda não acabou. E a notícia que deixou todas as ARMYs agoniadas, morrendo do coração. No final do episódio, eles colocaram o símbolo do BTS e colocaram a data 14/8, 14 de agosto. Ou seja, estamos sentindo que na próxima vez, né, o programa vai ficar parado uma semana, não se esqueçam disso, então semana que vem não vai ter nenhum episódio, volta no dia 14, então provavelmente no dia 14 BTS estará no programa, e meu Deus... A internet será tombada, gente. O BTS participando do Island. É tudo que eu sempre quis, gente. Como uma ARMY que sou, quero muito, gente, BTS participando. Todo mundo pirando, sério. Esse foi o episódio 6, gente. Aconteceu muita coisa, mas foi um resuminho bem, assim, pequeno pra vocês. Se você ainda não assistiu, corre assistir. Aproveita que vai ficar essa semana sem episódio de Island pra você se atualizar e ver tudo que aconteceu, conhecer os meninos, decidir quem vai ser seu favorito e torcer muito, porque dia 14, então, volta o programa com BTS, com os meninos que foram escolhidos. E daí, nessa segunda fase do programa, em vez de serem 23 meninos, serão 12, que foram os que foram escolhidos pela votação global e os que sobreviveram da primeira fase. E esses 12 vão continuar, né, batalhando e tentando garantir uma vaga no próximo grupo, que a gente ainda não sabe quantos membros terá. Não sabemos qual vai ser o nome, a gente não sabe de nada, mas a gente tá aqui, ó, torcendo, sendo Fandom Island até o fim. Então, se você gostou desse vídeo, gente, por favor, me ajuda, se inscreve aqui no canal, eu tô tentando fazer o canal crescer. Comenta aqui embaixo qual seria o grupo perfeito pra você, porque eu quero saber. Não se esqueça de dar like no vídeo também, por favor, ajuda a tia Hannah. E vai lá pro meu Instagram, me segue também, porque tem vários conteúdos legais que eu solto lá durante a semana. É isso, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!